Olá, seja bem-vindo ao dia 315 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos chegando à reta final da leitura bíblica. Falta 50 dias, exatamente 50 dias, para nós finalizarmos a nossa leitura bíblica. Hoje nós iremos ler 2 Reis no capítulo 24, iremos a Hebreus no capítulo 6, iremos ao profeta Joel no capítulo 3, iremos a Salmo 144. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações para que mais pessoas sejam impactadas pelo poder da transformador da palavra e também se sintam encorajadas de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje, aqui em 2 Reis, no capítulo 24, nós vamos ler o reinado de Joaquim, que foi rei de Judá. Nós vamos ler o reinado de Joaquim, rei de Judá. Então, são dois personagens, Jeoaquim e Joaquim. Vamos à leitura desses dois personagens, desses dois reis em Judá, e por último, nós vamos ler o do rei Zedequias, os três reis em Judá. Vamos à leitura? 2 Reis 24. Durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, e Joaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos e os profetas. Isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não o quis perdoar. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim e todas as suas realizações estão escritas nos livros dos registros históricos dos reis de Judá. Joaquim descansou com seus antepassados. Seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito não se mais se atreveu a sair com seu exército pelas suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Neusta, filha de Eunatã, que ele era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como teu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram e todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas. Só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais, seus líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, a 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Hamultal, filha de Jeremias. Ela era de Libina. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Joaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Vamos agora ao Novo Testamento. Hoje nós faremos a leitura de Hebreus, no capítulo 6, onde vai falar da advertência também contra a apostasia. Ele vai falar da certeza da promessa de Deus e também vai falar que Jesus é semelhante a Melquisedeque. Vamos a essa leitura? Ele vai falar da promessa do Senhor e também nós vamos ler tudo isso aqui no capítulo 6. Diz assim: Portanto,
Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo e da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificados de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuaram a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenha a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Esteja certo de que abençoarei e farei numerosos seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou como juramento, para que, por meio das duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança, e a nós, proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou no seu nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos agora ao profeta Joel. No capítulo 3, Joel vai falar sobre o julgamento das nações, ele vai falar também sobre as bênçãos para o povo de Deus. Vamos à leitura de Joel 3, diz assim: Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e farei descer ao vale de Josafá, ali julgarei por causa da minha herança. Israel, o meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas, venderam meninas por vinho para se embriagar-se. O que vocês têm contra mim? Tiro, Sidom e todas as regiões da Filistia? Vocês estão retribuindo algo que eu fiz a vocês? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz, me vingarei do que vocês têm feito. Pois roubaram a minha prata e o meu ouro e levaram para os seus templos e meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá, o de Jerusalém aos gregos, mandando para longe da sua terra natal. Vou tirá-los dos lugares para onde os venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e a filha de vocês ao povo de Judá, e eles venderão a distante nação dos seus sabeus. Ainda disse o Senhor: Proclamem isso entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem, forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco: eu sou um guerreiro. Venham depressa, vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros. Ó Senhor, despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e seus tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões, no vale da decisão.
Pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não mais brilharão. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habita em Sião, e meu santo monte. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia, os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, e todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor, e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado. Edom será um deserto arrasado, por causa da violência, feito ao povo de Judá. Em terra cuja derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue, ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Vamos agora para a nossa última leitura. A nossa última leitura está lá em Salmo. Salmo 144. Aqui em Salmo 144, o rei Davi também, ele expressa em forma de canção o louvor e exaltação a Deus. Vamos a essa leitura? Salmo 144. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel na minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem confio. Ele subjuga a mim e os povos. Senhor, que é o homem para que te importes com eles, ou o filho do homem para que ele te interesses? O homem é como um sopro, e seus dias como a sombra passageira. Estende, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Envia relâmpago e dispersa os inimigos. Atira tuas flechas e faz-os debandar. Das alturas, estende as tuas mãos e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros, que têm lábios mentirosos e que com mão direita erguida juram falsamente. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o teu servo Davi da espada mortal. Dai-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros, que têm lábios mentirosos e que, com a sua mão erguida, juram falsamente. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, e as nossas filhas como colunas esculpidas para adornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões, e os nossos rebanhos se multiplicarão, e aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias, não haverá praga alguma nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossa rua. Como é feliz o povo, assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, nós retornamos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.